Olá! Esse é um trabalho da disciplina de Introdução à Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Irei falar sobre personagens da engenharia elétrica. Mais especificamente sobre Hertha Ayrton e Charles Parsons. Phoebe Sarah Marks foi o nome de batismo de Hertha Ayrton. Ela viveu entre os anos de 1854 a 1923, morrendo aos 69 anos. Hertha foi uma sufragista, engenheira, matemática e inventora inglesa. Ela era uma mulher muito à frente de sua época e começou a estudar aos 9 anos, e aos 16 já era governanta. Hertha se casou com William Ayrton, físico e engenheiro elétrico, o qual deu grande incentivo para ela iniciar seus estudos e pesquisas na área da elétrica. E, através de todas suas descobertas e invenções, Hertha foi a primeira mulher membro do Institution of Electrical Engineers. É importante lembrar que naquela época as mulheres não tinham voz e não faziam parte da sociedade, principalmente quando falamos de ciência. Mesmo assim, Hertha conseguiu se destacar e alcançar seu lugar no meio de tantas dificuldades encontradas pelas mulheres de seu tempo. Ao longo de sua vida, Hertha acumulou diversas patentes de suas invenções. A primeira delas foi o chamado divisor de linhas, que servia como instrumento para desenho na época, e seria o princípio do transferidor como conhecemos hoje. A imagem mostra a capa da patente concedida em 6 de janeiro de 1885. Além dessa, Hertha acumulou um total de 26 patentes. Mas o que realmente foi um divisor de águas na sua vida foram seus estudos sobre o arco elétrico. A iluminação em arco foi desenvolvida no início do século XIX e era muito usado como uma luz poderosa em faróis. Já no final do século, os arcos elétricos de corrente contínua eram amplamente usados para a iluminação pública, algo parecidos com as lâmpadas incandescentes como nós conhecemos. Porém, os sistemas de iluminação dessa época estavam sempre sujeitos a problemas. O intenso calor produzido proporcionava excelente iluminação pública em grande escala, mas também dificultava a fabricação de isoladores e de um projeto de eletrodos capazes de lidar com o calor intenso. Hertha, incentivada por um estudo que seu marido já havia iniciado, resolveu se aprofundar e, primeiramente, descobriu que os problemas com a iluminação do arco elétrico, como oscilações e instabilidade, eram resultado do contato do oxigênio com as barras de carbono usadas para criar o arco. Em segundo lugar, ela estabeleceu uma relação linear entre o comprimento do arco, a pressão e a diferença de potencial, chamada de a equação de Ayrton. E assim, ela utilizou seu conhecimento para patentear uma série de melhorias em carbonos, de holofotes antiaéreos e projetores de cinema aprimorados. Hertha publicou uma série de 12 artigos sobre sua análise, pesquisa e avanços técnicos no campo da iluminação de arco elétrico no The Electrician, que era o principal periódico de engenharia elétrica da época. Essa imagem mostra a figura 8 do artigo de Hertha publicado no Jornal da Instituição de Engenheiros Elétricos, chamada de O Assobio do Arco Elétrico. Ela foi a primeira mulher a ler o seu próprio artigo diante dessa sociedade. Embora fosse marginalizada por algumas dessas sociedades científicas, como a Royal Society, Hertha alcançou raros progressos para uma mulher, além de estabelecer um caminho para as próximas mulheres na ciência. Charles Parsons foi um matemático e engenheiro mecânico britânico. Viveu entre os anos de 1854 a 1931, morrendo aos 77 anos. Ele é conhecido pela invenção da turbina a vapor, como conhecemos hoje, além de ter grande influência nos campos naval e de engenharia elétrica. A sua invenção de turbina a vapor, representada pela imagem, revolucionou a propulsão marítima e a guerra naval, tornando a eletricidade mais barata e disponível. Podemos dizer que depois de sua invenção, o mundo passou a não ser mais o mesmo, tanto para o viés marítimo quanto para a geração de energia. Na época, a turbina Parsons se mostrou fácil de aumentar ou diminuir,
e por isso os geradores das principais usinas de energia do mundo aumentaram seus tamanhos dos atuais 7,5 kW para 50 kW de capacidade. E durante a vida de Pearson, a capacidade de geração de energia foi aumentada cerca de 10.000 vezes. As imagens mostram os diferentes tamanhos de turbina: de grande porte, médio porte e pequeno porte. Além disso, Pearson também fez parte do Royal Society e foi presidente do Instituto de Engenheiros Marítimos. Obrigada pela atenção.